Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira nós temos o fisioterapeuta Álvaro Caruso, ao vivo aqui em nossos estúdios. Ele trouxe 2 pacientes para falar um pouco sobre o trabalho que o Álvaro Caruso desenvolve em sua clínica e também atendendo muitos telespectadores que sofrem com dores nos pés, nas juntas, e o Álvaro tem um trabalho muito importante na região voltado ao atendimento destes pacientes. Álvaro, nós trouxemos o seu Antônio Ferreira da Silva e o seu Henrique Marconi, pacientes da sua clínica. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Muito obrigado, me honra muito, Dr. Marconi, o Antônio, hoje é um amigo, Dr. Marconi também um grande amigo, que vieram elucidar, me ajudar a elucidar um pouquinho o que acontece na reprogramação postural. Reprogramação postural. Através dos pés. Dos pés. Vamos começar com o seu Marconi? Isso. O seu Marconi sofria com artrose na perna, Álvaro? Ele tem uma perna bem comprometida, um joelho bem comprometido, a ponto de ele fazer um genovaro, ou seja, a perna dele abriu para fora. Você me permite se ficar um pouquinho de pé? É possível? Ficar em pé, ele está com o fio, mas vamos lá, vamos fazer uma... olha só. Tá, peraí, vamos organizar aqui que o Álvaro pegou a gente desprevenido. Nem importa, né? Por favor, produção, ajuda. Pode sentar, seu Marconi. Daqui a pouquinho Desculpe. A gente pede pro senhor. Vamos voltar aqui. Você dá para dar uma ajuda aqui? Alguém, por favor? Algum produtor? Para dar uma força aqui? O Álvaro, Desculpe, obrigado. Imagina, o seu Marconi ele tinha um problema e o joelho ficou deslocado. É como se fosse deslocado, não é isso? Perfeitamente. Vamos falar assim que é melhor para o público entender. Entender. Então, o que acontece é o seguinte, houve um desgaste. O Dr. Marconi já tem uma certa idade, trabalha ainda. Você tira o microfone dele, por favor? E com isso, ele não podia andar 20 metros sequer. Pegava táxi para andar, atravessar uma rua para o outro lado. Hoje ele vai muito para Brasília, para Franca. Ele era da Receita Federal, hoje ele tem a sua auditoria, né, faz auditor. Pronto, agora, seu Marconi, por favor, obrigado. Pode levantar. Vamos lá. Agora deixa eu comer. Marconi, tudo bem? Tudo bem. Torce para que time, Marconi? São Paulo. São Paulino? São Paulino roxo. É mesmo? Uhum. São Paulino está com problemas lá, né? Com o Juvenal, é Juvenal o presidente, né? É meio. Parece que não bate bem. Não bate bem da cabeça, é verdade. O senhor tem um problema que o seu joelho, o senhor jogava bola? Aberto. A vida inteira. Ah, tem a ver isso? Muitos traumas. E jogar de centroavante, né? Se eu jogasse de zagueiro, talvez não tivesse. Entendi. Tanto problema no joelho. E o senhor começou a ter isso há muitos anos? Há muitos anos. E o senhor não conseguia se locomover? E andava muito mal, né? E com o tratamento do Álvaro, como é que o senhor... Depois que o doutor Álvaro me receitou a palmilha, sim, melhorou 90%. E a ortoplastia, a órtese de silicone. 90%? E eu consigo andar hoje à normalmente. Vontade. Normalmente. Obrigado, viu? Pode sentar. O joelho dele parece o do Garrincha. Exatamente. Você falou agora... O Garrincha era para fora. Falou centroavante, falei, joga que nem o Garrincha. E o pior é que ele joga bem. E escritor, ele trouxe um livro para você. Muito obrigado. Já vou pegar com ele. Agora, 2. Agora, o problema do seu Marconi vem com o tempo, em razão do impacto do futebol, é isso? Nós... homens, temos a andropausa, deixamos de produzir determinados hormônios que vão facultar no quê? Na síntese proteica do colágeno e da elastina, ou seja, da cartilagem. Então a cartilagem não é produzida a contento e com aquele problema que ele veio de ter impactos quando era jovem e depois de ter nascido já com um genovalgo, um genovaro, melhor dizendo, já um pouco mais acentuado, a perna arqueada para fora, foi possibilitando aquele desgaste um pouco mais precoce do que normalmente seria.
Em consequência disso, nós colocamos o pé, fizemos a baropodometria, o estudo da marcha humana, colocamos então o pé dele de tal maneira que tivesse uma melhor congruência, um melhor encaixe. Isso através da palmilha. Através da palmilha. Então eu trouxe até um exame para elucidar melhor. Vamos ver o exame. Do Dr. Marconi. O senhor tem um joelho realmente... Então, pode mostrar aqui, vamos mostrar aí. Pronto. Obrigado. Levanta só um pouquinho assim. Isso, tá ótimo. Então, o que acontece? Nós observamos aqui, ó, que o eixo gravitacional dele está bem aquém da simetria, essas duas linhas vermelhas. Tem um pé que ele pisava bem, o outro não. É isso, Álvaro? Exato. Se você observar este pé aqui, o pé acometido, é o esquerdo, é esse aqui, ó, onde ele não tem pressão, não tem pressão na, no sentia dores? Quando andava, sim. Quando andava. Que Pô, mas peraí, você não tem o toque todo no solo, por que dá dor, Álvaro? Exatamente por isso, porque quando aqui tem um eixo gravitacional, mostrando que ele tem um desvio pélvico. Sim. Além disso, ele não usava os dedos como pressão. Ah, ok. Então, a palmilha redistribui a pressão e ele fez a ortoplastia também, que são as órteses de silicone, para que no último instante da marcha ele tenha apoio. O senhor usa a palmilha diariamente? Diariamente. Aliás, o dia inteiro, melhor. Enquanto estou andando, sim. Enquanto se o senhor sair de manhã, vai na feira, vai com a palmilha. Legal. Então a grande... Futebol o senhor parou, né? Foi obrigado, né? Teve que parar, teve jeito. Mas é um fanático de futebol. O São Paulo quis contratar, mas ele falou, não dá. E a órtese que é para fazer esse apoio, não é isso? O apoio dos dedos, porque como você vê, a órtese aumenta a área de superfície plantar dos dedos. Então muita gente que tem dor de joelho tem a ver com a postura, é isso, Álvaro? A distribuição do peso de uma forma uniforme, como a distribuição do peso gravitacional, do eixo gravitacional, que... O eixo gravitacional, tanto ele está inserido na coluna, como no ato da marcha, que ele se propaga na área plantar do pé. Consequentemente, se você não tem uma distribuição equitativa uniforme, você prejudica o encaixe das articulações, não só das cadeias articulares, tornozelo, joelho, coxa femoral e coluna, como também das articulações do pé, que não são poucas, né? Você tem 26 ossos e 37 articulações. A palmilha, ela vai eliminar a dor ou ela consegue corrigir a postura, Álvaro? Os dois. Ela permite que reduza a dor porque impede que haja uma pressão muito grande do lado externo do joelho dele, que ele tem a perna arqueada para fora, né? Aquela perna de garrincha que a gente chama comumente, é o genovaro. E com isso, essa pressão que ele tinha muito grande é redistribuída. Então ele já não força tanto os ligamentos laterais, o menisco na parte lateral do joelho. Tudo isso vai contribuindo para que redistribua essa pressão que ele tinha muito grande num lado só do joelho. Por isso que ele não tem mais esse menisco nessa região. E ele tem medo de operar, porque ele está bem de saúde. Ele sabe operação, eu também, eu preciso operar, mas operar nem fimose eu estou operando. Jamais. Não é? Sem dúvida só nenhuma. se for emergência, porque, né? Se... Para que arriscar? Não, hoje não tem hospital que resista a esse negócio de infecção, sempre tem uma margem de... Dá de ser seu... Não, a medicina está bem avançada, está ótima, uma cirurgia dessa... Vou mandar fazer uma cirurgia no Álvaro. Mas o que acontece é questão de fórum íntimo, a pessoa não se sente segura. Eu também não é nem isso. Para que operar, né? Você vai indo, vai administrando. Operação é sempre operação, né? Bom, claro. Não viu lá a moça, a senhora, 84 anos no Rio Grande do Sul, foi operar, foi operar o joelho, puseram um pino no outro. Essas coisas é difícil. Operar o outro. Operar o joelho errado. Nós estamos rindo, é trágico, mas é a realidade no Brasil. Sem o que tem de caso aí de... Não é verdade?
Precisa... Então, se a pessoa pode, se tem o Álvaro Caruso com as suas metodologias, o seu trabalho, se o senhor puder evitar, melhor, viu? Sem dúvida. Mas veja, é um trabalho em conjunto com os médicos que o tratam. Manda um abraço pro doutor Carlos Henrique de Alvarenga Bernardes. Que esteve aqui, foi muito bom o programa, hein? Ele falou que quer voltar. Tragam de volta, viu? Ele falou que gostou. Fiquei preocupado, porque ele falou que eu já tenho... que eu vou ter varizes, né? Então, estou adiantado aqui. A palmilha melhora o retorno venoso. A palmilha melhora? A tua venceu e você nunca foi lá fazer a segunda palmilha. Só no laço, viu? É verdade. Só agora pegar o homem no laço. Preocupado desses pontinhos. Teleangiectasia. A palmilha ajuda no retorno venoso, na circulação olha periférica e profunda. Olha aí. Porca la miséria, porco carne. Ela como ajuda. É que fala? É o espeto, como é que chama? Casa de Ferreira, espeto de pau. Não. E o seu Antônio Ferreira da Silva, o senhor fica muito em pé? Pode chamar de Antônio Ferreira? Pode. Não, Toninho, Toninho. Ninguém Toninho, né? Toninho. Toninho, muito tempo em pé. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Boa tarde, cara. Eu fico, geralmente a minha profissão, eu ando muito, né? Então a gente tem, por causa disso, você fica com as pernas cansadas e tudo mais. Você tinha dores aonde? Eu, quando jogava squash por um tempo, eu machuquei os 2 joelhos jogando squash. Olha só. E eu tinha muitas dores nos joelhos. Eu conheci o Álvaro por outro motivo. Eu tive problema na cervical, muita dor nessa região. E aí foi aí que eu conheci, me indicaram o Álvaro. E eu fui fazer a palmilha com ele. Fiz a medição, né? Eu esqueço o nome do exame. Estudo da marcha humana. Baropodometria. Baropodometria. E realmente ele mostrou através do exame que a minha pisada era irregular. E eu uso a palmilha, acho que é uns 5 anos, né, Álvaro? Até mais que isso. Acho que é até mais. A dor na cervical acabou. Que coisa. Corrigiu, meus sapatos comiam. Você acaba andando torto, o sapato comia por dentro. Meus sapatos acabavam rapidamente. Hoje eu não tenho mais esse problema, a palmilha realmente corrigiu. E depois eu apareci com o problema do joelho, de tanto... Gente, com a idade, com o peso, já não dá mais para praticar certos esportes. Eu teimava em praticar e machuquei os 2 joelhos. Vamos começar pela cervical. Qual era o problema do Toninho na cervical, Álvaro? Ele tem uma cervicalgia, como você pode observar, o queixo dele é um pouquinho retruso, né? Nós temos o queixo obtuso mais para frente. Isso ajuda? Ajuda na formação do ângulo por isso que se chama reprogramação postural. A gente tem que observar os olhos, a boca, né? A arcada, né? A arcada do buco-maxilo, essas proeminências que vão te dizer de que forma que você tem que trabalhar o paciente. E com isso, nós fomos achando esses bloqueios e desvinculando deles da sintomatologia, que é os sintomas que ele sentia propriamente dito. E com isso a gente vai melhorando, minimizando, que isso a gente não pode mudar, porque isso daí é a constituição física, né? Ele já nasceu dessa maneira, então a gente vai amenizando, abreviando esses lapsos de postura, esses lapsos E a palmilha que faz essa correção? A palmilha, e depois nós tivemos que entrar com as manobras, porque ele veio em estado lá bem comprometedor, ele veio com muita dor. Eu não conseguia sentar, se eu sentava para levantar, eu não levantava sozinho. As dores que me davam na região do joelho era brava. Aí eu comentei com o Álvaro, não estou conseguindo mexer. Você está falando do joelho ou da cervical? A cervical já faz uns 4 anos que eu não tenho dor. Não tem mais nada, mas na cervical era só dor, né? Só dor. Os joelhos... Eu não conseguia me locomover direito, se eu ficar muito tempo sentado na hora de levantar, eu não podia dobrar a perna assim. Se eu ficava muito tempo sentado na hora de levantar, era uma dor, os ligamentos... Mas o que ele teve nos joelhos, Álvaro? Ele tem 2 problemas, a condromalácia, mas ele veio com um problema ligamentar. Ele veio com os ligamentos colaterais comprometidos, esgarçados, porque ele tinha um esporte, o squash, que fez uma torção muito grande, deu uma dilacerada ali nesses ligamentos, se comprometendo de vez com a biomecânica dele. Então nós tivemos